Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos dando continuidade ao nosso curso de trading de criptomoedas. Hoje nós vamos falar sobre como os preços se movem, falar sobre esse tal de price action. Se você já está operando em algum mercado há algum tempo, já está estudando trade, você já deve ter ouvido falar no price action. Nós vamos explicar o que é e alguns princípios dele. Vamos lá? Bom, entender o price action é um dos princípios da análise técnica, que também é chamada de análise gráfica, que é um tipo de análise que tenta encontrar padrões que se repetem. Não só padrões, tipo de padrões de velas, igual a gente tem aquelas velas japonesas, que existem um monte de padrões, mas padrões de comportamento na ação do preço, né? Price action, se a gente traduzir para o português, literalmente fica ação do preço. Então, a análise técnica tenta entender como que o preço geralmente se comporta, como que ele age. E esses padrões, eles algumas vezes tendem a se repetir. Bom, então alguns princípios da análise técnica. O primeiro deles é que o mercado desconta tudo, ou as informações já estão refletidas no preço. Isso quer dizer que quem acredita na análise técnica parte do pressuposto de que as informações das notícias, informações de macroeconomia, todo tipo de informação já está refletida no preço, já está descontado. Muitas vezes tem a previsão de ter uma queda na taxa de juros, por exemplo. E quando sai essa queda e ela realmente se efetiva, muitas vezes não tem tanta mudança no preço do ativo, justamente porque o mercado já estava descontando essa informação, ele já tinha incorporado, já tomava como dada essa informação. Outro princípio é que o gráfico de preços reflete os sentimentos do conjunto de participantes de um mercado. Então, quando a gente está olhando para o gráfico, a gente está vendo sentimentos, seja um sentimento de euforia, seja um sentimento de medo, de todo aquele conjunto de participantes que atua naquele mercado. Então, euforia, medo, ganância, um analista técnico ele vê tudo isso quando ele olha para um gráfico. Outro princípio é que os preços se movem em tendência, já que um princípio do price action ou da ação do preço e um princípio da análise técnica. Nós temos tendências de alta, que nós temos topos mais altos ou higher highs no inglês, e fundos mais altos, e também tendências de baixa, que a gente tem fundos mais baixos ou lower lows e lower highs, né? Topos mais baixos e fundos mais baixos. Também existe a fase de consolidação, também chamada de lateralização, quando o preço não está em tendência. Certo? O preço passa muitas vezes um grande tempo em fase de consolidação para depois voltar a ter uma tendência. Na vida real, como que funciona? Eu peguei um exemplo aqui de um gráfico do dólar australiano, que ele vem aqui numa tendência de baixa, uma fase de consolidação, depois uma tendência de alta. E quando os preços se movem em tendência, eles criam estruturas. Essas estruturas também fazem parte do price action, ou da ação que o preço costuma fazer. Então a gente tem uma fase de expansão e uma retração. Uma expansão e uma retração. Correto? E os preços costumam retestar essas estruturas, como eu já mostrei na imagem anterior. A gente pode ver aqui, ele foi e retestou esse nível que anteriormente tinha sido a máxima.
E é nesses momentos que a gente forma os chamados níveis de suporte e resistência, que é outro princípio claro do price action. Então, um nível que em um momento funcionou de resistência, que o preço não conseguiu romper quando estava subindo, ele depois passa a funcionar como um nível de suporte. Esse é o tipo de estrutura básica que encontramos no mercado: expansão, retração, suporte e resistência. E elas representam claramente as emoções dos participantes e formam a base do chamado price action, que é basicamente entender como o preço costuma agir, como eu já expliquei. Então, concluindo, o price action costuma se repetir porque ele representa as emoções humanas, e seres humanos não mudam. Tá certo? Então, vou voltar aqui para a gente entender um pouquinho, rapidamente, por que essas estruturas costumam se repetir. Então, muitas vezes, o que a gente tem? Por que esse nível aqui, por exemplo, ele pode funcionar de resistência, ou por que a gente tem essas retrações? Essas retrações, elas costumam acontecer em alguns momentos. Primeiro, é chamada retirada de lucro. Imagina um participante que entrou aqui, comprado, conseguiu ter um bom lucro aqui, e para ele poder realizar o lucro dele, para ele poder colocar no bolso o lucro dele, ele tem que vender. Na hora que ele vende, ou na hora que esse conjunto de participantes vendem, causa-se essa retração. Na próxima vez que o preço chegar aqui, esse desenho aqui não está muito bom porque ele não está funcionando como resistência, né? Eu vou voltar lá na vida real. O preço veio aqui, por exemplo, nesse momento de consolidação. Bateu aqui. Imagina quando o preço chega aqui de novo, alguém que comprou aqui. Ele pensa, da última vez que o preço chegou aqui, todo mundo vendeu e o preço caiu. Então o que ele faz? Ele vende também. Vira meio que uma profecia autorrealizável, né? Digamos assim. Tá certo? E é muito comum a gente ver os iniciantes no mercado se estreparem ou terem problemas, digamos aqui, justamente nesses níveis, que ele chega aqui, é a hora que o iniciante compra, justamente a hora que está tendo uma retração no preço. Ele fica tentando perseguir o preço, né? O preço faz uma expansão, aí ele entra comprado, é justamente na hora que a gente tem uma retração. Certo? Então, eu espero que você tenha entendido um pouco dessas estruturas. Eu passei meio rapidinho no vídeo, porque como eu comentei, esse vídeo de trade de criptomoedas é um curso mais curtinho que nós estamos fazendo. Se você tem interesse em se aprofundar mais na análise técnica, entender detalhadamente como que funcionam esses níveis de suporte e resistência, a teoria de Dow, por exemplo, que tem vários outros princípios que guiam o preço, eu te convido a conhecer o nosso curso de trading. Tem um link aqui embaixo na descrição dele. Lá no nosso site, ele em alguns casos está sendo chamado de curso de Forex, né, que é um mercado de moedas, mas ele é um curso de trading abrangente que aprofunda na análise técnica. A gente ensina também outros padrões do price action que eu não aprofundei aqui, que são padrões ligados a essas velas japonesas, né? Por exemplo, aqui a gente tem um padrão muito comum que tem vários nomes, né? Tem gente que chama de cauda longa, ou aqui é um homem enforcado, martelo invertido, enfim, tem também esses padrõezinhos que a gente consegue ver por como as velas estão fechando, e a gente explica isso detalhadamente no curso. Beleza? É isso aí, obrigado por assistir mais esse vídeo, espero que você tenha gostado, que tenha te acrescentado alguma coisa, que você consiga passar a ver e entender essas estruturas, tá? Essa questão do reteste aqui que eu comentei
Ele é muito interessante, então às vezes, se você é mais conservador, em vez de você tentar comprar esse rompimento aqui, vale a pena você esperar o preço retestar, que ele faz isso muitas vezes, para entrar comprado, por exemplo, aqui nessa imagem, tá certo? E não esqueça de deixar seu comentário falando se você achou que o vídeo te acrescentou alguma coisa, se você está gostando do curso, dá seu like, e é isso aí. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.